Quais os valores obtidos? A molaridade dos íons K+, ficou sendo 0,7. Por que 0,7? Porque aqui temos 0,3 mols por litro e aqui temos 0,4 mols por litro. Como é o mesmo íon, K+, então nós podemos somar 0,3 mais 0,4, que resulta em 0,7 mols por litro. Essa é a molaridade dos íons K+. Já a molaridade dos íons Cl- será 0,3 mols por litro. E a molaridade dos íons SO4 será 0,2 mols por litro. Prosseguindo agora em uma situação diferente, temos mais um exemplo. Duas soluções aquosas, uma de volume 250 ml, tendo como soluto ácido clorídrico, que é o HCl, e concentração em quantidade de matéria, ou seja, molaridade igual a 0,8 mols por litro, e outra de volume 350 ml, tendo como soluto hidróxido de potássio, KOH, e concentração em quantidade de matéria, que é a molaridade, igual a 0,4 mols por litro. Essa é a solução B. As duas soluções A e B são misturadas em um mesmo recipiente. A partir desses dados, desejamos responder. Item A. A solução resultante é ácida, básica ou neutra? Item B. Caso a solução não seja neutra, qual a concentração em quantidade de matéria, a molaridade, em relação ao soluto que se encontra em excesso? E o item C. Qual a concentração em quantidade de matéria, molaridade, do sal presente ao final da reação? Todas as informações que eu acabei de passar estão representadas nesse esquema. Nós observamos soluções constituídas pelo mesmo solvente, que é a água, porém, essas soluções contêm solutos diferentes, que é o KOH e o HCl. Entretanto, esses solutos diferentes, quando são misturados, irão reagir entre si, transformando-se em novos solutos. Nesse caso, qual será o ponto de partida para efetuarmos os cálculos? Quando se misturam soluções contendo solutos diferentes que reagem entre si, estamos diante de um problema de cálculo estequiométrico. E como é que eu sei que esses solutos reagem entre si? Porque aqui na solução B nós temos uma base e aqui na solução A nós temos um ácido. Todos nós sabemos que ácido reage com base. Essa reação é uma reação de neutralização e forma sal e água. Está aqui a reação entre o KOH e o HCl, que resulta num sal, o KCl, cloreto de potássio, mais H2O. Essa reação ela deve ser devidamente balanceada. Todos os coeficientes estequiométricos serão 1, então é uma reação bem simples. Dessa maneira, o problema nos diz que temos 0,14 mols de KOH e 0,20 mols de HCl. Se a proporção é 1 para 1, quem é que está em excesso? Quem está em excesso é o HCl, porque a quantidade era para ser 0,14, que reage com 0,14. No entanto, temos 0,14 como sendo a quantidade de KOH e 0,20
mols como sendo a quantidade de HCl. Então, quem está em excesso? O HCl está em excesso. Lembre-se que depois que ocorre o balanceamento da reação, nós iremos transcrever cada coeficiente estequiométrico em forma de mol. Então, aqui nós temos 1 mol de KOH, que reage com 1 mol de HCl, que forma 1 mol de KCl e 1 mol de água. Essa é a proporção da reação. O que foi dado na questão? Foi dado 0,14 mols de KOH e 0,20 mols de HCl. Se nós compararmos com essa proporção, quem está em excesso é o HCl. Como é que eu sei que o HCl é que está em excesso? Porque a proporção da reação é para ser 1 para 1. 1 mol que reage com 1 mol. No entanto, nós temos aqui 0,14 e 0,20. 0,20 está acima de 0,14 e essa proporção era para ser 1 para 1. Dessa maneira, o HCl está em excesso e o KOH, como não está em excesso, é chamado de reagente limitante. Então, nós vamos manter aqui o 0,14 do KOH, que é o reagente limitante, e vamos deixar 0,14 mols para o HCl. Por que nós vamos colocar nessa proporção 0,14 para 0,14? Porque a proporção da reação é 1 para 1. Consequentemente, teremos a formação de 0,14 mols de KCl e 0,14 mols de H2O. Esses valores serão repetidos para seguir a proporção da reação que começou aqui, com 0,14 mols de KOH. E esse 0,14 foi dado na questão. Já esse 1 mol que temos aqui, esse 1 mol corresponde à proporção da reação. E essa proporção deve ser seguida, porque ela vem lá do balanceamento. Se você tem dúvida nessa quantidade de mols que reagem e se formam, basta prestar atenção nesses valores da proporção de reação. 1 mol de KOH está para 1 mol de HCl, assim como 0,14 mols de KOH estão para 0,14 mols de HCl. 1 mol de KOH está para 1 mol de KCl, assim como 0,14 mols de KOH estão para 0,14 mols de KCl. Então, é necessário fazer uma pequena regra de 3, que pode ser feita até de cabeça, no caso dessa reação.